Olá, meus amigos queridos, eu sou o Sidney. Pois é, nós estamos gravando uma série de preleções ou pequenas palestras em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Evangelho abençoado que nos dá a possibilidade de interpretar as máximas de Jesus e colocar em pauta para os nossos conhecimentos o que Jesus queria dizer há 2000 anos atrás. Nós estamos no quarto capítulo e o tema é um tema muito interessante, profundo, que vou tentar resumir um pouquinho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quarto capítulo. Mas nós vamos abranger os itens 3 a 9, 16, 17 e 24, que se trata da transfiguração, ressurreição e reencarnação, o encontro de Nicodemos com Jesus no Vale do Hebrom, compreender o sentido da água na reencarnação, o Espírito sopra onde quer. Precisamos entender o que é isso. A preexistência da alma, limites da reencarnação, enfim. Esse quarto capítulo é por demais interessante. Por quê? Qualquer outra filosofia religiosa silencia nesse assunto tão sério, que Jesus nos deixou tão patente sobre a vida atual e a futura. Trata-se da imortalidade da alma, ou seja, simplesmente a sua volta para trabalhar para uma identidade mais nobre, através de uma outra oportunidade de vida, a reencarnação, que não é uma punição. Diante de tantas evidências, inúmeras provas de seres que despontam em nosso planeta, com tantas qualidades e virtudes, em tenra idade, a filosofia espírita, magnificamente coordenada por Kardec e com o apoio do mundo espiritual, os espíritos da verdade, não poderia deixar passar em brancas nuvens as máximas de Jesus para os filhos de Deus aqui na terra. E no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, está uma seguinte máxima de Jesus: nesse mundo só tereis aflições. Tende fé, tende ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo das imperfeições e nós estamos aqui a trabalho. E a ciência da observação potencializa, através de muitos exemplos, de filósofos que acordam para a realidade, como René Descartes. Assim disse, traduzindo: penso, logo existo. Então, nesse caso, quem sou eu, se existo? O que eu estou fazendo por aqui? De onde eu vim? Como sou mortal na matéria, se existo, para onde eu vou? Mas temos, partindo das máximas do Espírito mais perfeito que por aqui já passou, que para a época, e ainda é, uma boa nova, para quem acorda para a realidade, né? Por que boa nova, né? Porque antes de Jesus havia muitas dúvidas a respeito da ciência, da existência da matéria, da existência da vida após a matéria. E através de sua passagem por aqui, nos deixou uma luz, iluminando uma nova era, de muito significado entre nós, os encarnados. A era do amor, a era do perdão, a era do amor ao próximo,
uma espécie de luz no fundo do túnel para quem ainda é muito apegado na vida material, aos desejos da vida terrena. E hoje, com o avanço da ciência, estamos mais aparelhados para entender e compreender. A vida atual e a vida futura, que nem tudo começa por aqui, nem tudo termina por aqui. Vamos observar o que o apóstolo Mateus registrou no capítulo 17, versículo 10 a 13. E os discípulos de Marcos, e o discípulo Marco, digo, capítulo 9, 11, 12 e 13, em um acontecimento que para eles foi sobrenatural. A passagem da transfiguração. O que é isso? Uma materialização da figura de Moisés e João Batista na frente de Jesus e seus discípulos. No caso, Moisés já havia morrido há mais de 1000 anos, muito mais. E João Batista havia sido decapitado a pedido de Herodíades, como intermediária Salomé, 3 ou 4 anos antes de Jesus começar o seu ministério. Mas, qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação? Porque a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, porém com o nome de ressurreição. E naquela época, havia vários e pequenos segmentos filosóficos, como os nazarenos, os samaritanos, os essênios, os terapeutas, que acreditavam na vida após a morte física. Mas existia também um segmento, os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, diz que só acreditavam em Deus e que tudo terminava com a morte física. As ideias judaicas, em quem acreditava na ressurreição, não estavam bem definidas, né? Eram noções vagas, incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo carnal. Por exemplo, em Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16, uma passagem que Herodes era tão apegado ao poder que tinha medo de alguns dos profetas do passado que haviam sido ressuscitados, os quais poderia colocar a autoridade dele em risco. E assim ele dizia: será que não é João Batista que ressuscitara entre os mortos? Será que não poderá ser Elias? Mas, João, eu mandei decapitar. Então, era uma comparação, uma analogia diante da influência de Jesus naquele momento. E a ideia da ressurreição supõe a vida do corpo que morreu voltar ao mesmo corpo material, coisa que a ciência não apoia. A ciência jamais isso considera uma verdade, voltar ao mesmo corpo. Mas existem religiões que ainda pregam, admite, conscientiza o momento, o juízo final, da volta ao mesmo corpo. E a ciência prova, né? E demonstra ser impossível, depois de o corpo material já ter dispersado, decomposto, absorvido pela natureza material, voltar à mesma condição de antes. Jamais. Então a reencarnação é o retorno da alma à vida corporal, porém em um outro corpo formado para ele, nada tendo em comum com outro corpo decomposto, na aparência. A palavra ressurreição poderia aplicar no retorno de Lázaro, o qual poderia ter sido, por exemplo, efeito de uma epilepsia que leva a um estágio de quase morte.
Então Jesus não ressuscitou Lázaro, mas curou Lázaro com aquele seu poder de cura. E que hoje, não faz muito tempo, algumas pessoas fora enterradas vivas. E temos exemplos devido a essa catalepsia. O ator de 1972, Sérgio Cardoso, o qual a família nega as evidências, por alguma razão silenciaram. Encontraram, né, seus restos mortais numa posição diferente. E aqui entre nós, um grande número de depoimentos e casos concretos de pessoas que trazem recordações de outras vidas passadas. Vamos a uma conversa entre Jesus e Nicodemos, em altas horas da madrugada no Vale do Hebrom, registrada em João capítulo 3, versículo de 1 a 12. Pois bem, no Evangelho assim começa o registro de João. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. Ele era senador, que no fundo ele era um admirador do mestre, que foi então ao encontro de Jesus. Nas primeiras palavras, entre outras também, né? Nicodemos assim questiona Jesus: Mestre, sabemos que vieste por parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porque ninguém consegue ou poderia fazer os milagres que fazeis, se não for por Deus. Jesus lhe respondeu: em verdade, Nicodemos, lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pois essa máxima é muito profunda. Para quem não acredita na tradução espiritualizada da doutrina espírita, né? Então Nicodemos lhe disse: mas como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus responde: se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E não fique espantado, Nicodemo, que eu lhe digo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e nem para onde ele vai. E isso ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Jesus lhe disse ainda em voz, uma voz afirmativa: vós que sois mestre Israel, ignorais essas coisas? Se não credes das coisas que eu falo da terra, como uma vez de acreditar quando eu falo das coisas do céu? Quer dizer, da vida espiritual, né? Então as palavras de Jesus, ao dizer, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram posteriormente dadas como uma tradução de regeneração pela água do batismo, o qual, até hoje, é um equívoco. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram precários, relativos ao ano 2000, né? A essa era tão remota. Acreditavam que a Terra havia saído das águas e consideravam a água como elemento gerador absoluto de tudo. E segundo a crença, a água se tornara símbolo da natureza material. E como o espírito era também a natureza inteligente. E a ponderação da filosofia espírita, conforme o enfoque de Kardec, por outras palavras, a que mais se adapta a uma verdade universal e científica,
é reconhecer que Jesus disse ao mestre Nicodemos: que é nascido carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito é independente do corpo. E Jesus faz essa observação a Nicodemos: o espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Isso quer dizer, vós não sabeis de onde ele vem nem para onde ele vai. Isso quer dizer, não se conhece o que ele foi e nem o espírito que será. Observação, né? A parte. Se o corpo e a alma fossem criados ao mesmo tempo, o corpo, nós poderíamos saber de onde ele veio e para onde ele vai. Então Jesus explica claramente o princípio da pré-existência da alma, a reencarnação, a pluralidade das existências. E na transfiguração, apareceu materializado Moisés e Elias entre os discípulos de Jesus, e veio um questionamento dos discípulos para Jesus. Jesus, por que os escribas dizem que o primeiro deveria vir Elias? Jesus responde: sim, Elias vem e porá tudo em ordem. Mas eu vos digo, Elias já veio e não reconheceram. Pelo contrário, fizeram o que fizeram com ele, o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Está em Mateus capítulo 17, de 10 a 13. Então, Jesus sabia do seu destino entre os homens. E sempre quando Jesus estava a dizer grandes verdades, assim ele pronunciava: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Que nas entrelinhas, claramente a maioria não estavam em condições de compreender certas verdades. Então, João Batista era o Elias. João Batista e Jesus eram primos. João era 6 meses mais velho do que Jesus. E ele veio para preparar o caminho para a missão de Jesus. E os feitos de João Batista foram muitos também, muitos. Lucas capítulo 1, versículo 36. Até agora, ainda existe que se dizem estudiosos do Evangelho, até autoridades no assunto, que nega a reencarnação. São os saduceus do passado, entre nós, talvez. Não entenderam ainda a conversa entre Jesus e o mestre Nicodemos, o nascer de novo. É claro que o nascer de novo, estamos por aqui para modificar nossos hábitos. Uma vida mais nobre, costumes diferentes, ser fraternal, isso é nascer de novo também. Nos livrar dos vícios próprios das almas imperfeitas, do orgulho, do egoísmo, da intolerância, da impaciência, acima de tudo da maldade, da inveja. Mas comentando, existem limites para a reencarnação? Aceitando que somos seres à busca, somos seres de busca, digo, e a perfeição é infinita, a encarnação não tem limites nitidamente traçados. Para nos livrar dessas imperfeições, o progresso individual depende do trabalho de cada um na senda da reforma interior a cada reencarnação. No item 24 desse capítulo, Limites da Reencarnação, São Luís, em Paris, em 1859, através de sua sábia mensagem, nos dá profundos esclarecimentos dessa ciência espiritual. E diz ele que
a materialidade entre o corpo material e o espírito diminui à medida em que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso, ou compacto, ou menos grosseiro, ou menos pesado, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes da matéria. Em graus mais avançados, torna-se quase fluídico. De grau em grau, ele vai se desmaterializando e chegando a se confundir com o perispírito. O próprio perispírito vai sofrendo transformações sucessivas, se eterizando cada vez mais, até uma depuração completa e a chegar ao nível dos espíritos puros. Jesus deixou bem claro: na casa do meu Pai existem muitas moradas. E a ciência, através dos seus poderosos telescópios, com observações e pesquisas até diárias, nos fornece dados que existem milhões de outros planetas e milhões de outras galáxias. Isso quer dizer que existem mundos, inúmeros mundos, adequados ao desenvolvimento de cada classe de espírito. Portanto, a reencarnação não é uma punição, mas uma necessidade dos seres na busca da evolução. Por aqui, as nossas dificuldades nada mais é próprias das nossas condições de espírito ainda errante. O que é errante na expressão da palavra? Grande parte não admite ser contrariado, e suas verdades são absolutas. E o adjetivo que se chama soberba aqui impera. Como dono do mundo, dono da verdade, ninguém admite ser superado no seu ponto de vista. Mas nós estamos sujeitos às leis naturais de cada estágio de vida. Como seres em evolução, sofremos a lei de causa e efeito. E terminando esse tão resumido assunto, deixo uma observação. Quem retirou o corpo de Jesus da cruz foi José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, e colocou num túmulo escavado na rocha, que até hoje ninguém sabe aonde foi parar o corpo de Jesus. Que se dizem, Jesus ressuscitou. Assim, meus amigos, esse tema é profundo. Nós temos muitos exemplos de espíritos reencarnados aqui na Terra que têm grandes recordações. Muitas pessoas em tenra idade trazem para nós exemplos claros e pesquisas. A filosofia espírita tem dezenas, centenas ou até milhares da imortalidade da alma e a reencarnação. Se não existisse reencarnação, não existiria a justiça de Deus. E assim, meus amigos, a minha gratidão a todos aqueles que conseguiram me escutar, me ver nesse vídeo, a quem eu peço, compartilhem. Coloco no YouTube, se tiverem possibilidade, compartilhem. É muito bom a gente ter um novo aprendizado, tirar certas conclusões da nossa vida aqui na Terra, o porquê. Minha gratidão.